Berlinda News. A informação em primeiro lugar. 9h30. Atenção, São Leopoldo! Assine hoje mesmo o provedor mais completo da cidade. Planos com internet fibra ótica, ligações nacionais ilimitadas, app streaming com mais de 200 canais e uma biblioteca de filmes. Com planos a partir de R$ 99,90. Ligue ou chame agora mesmo no WhatsApp 0800 680 8080.com. Internet é com a gente. Em São Leopoldo, a Taurus vai além da inovação. Estamos dedicados a apoiar o crescimento da nossa cidade com várias iniciativas focadas no desenvolvimento e capacitação das pessoas, entre elas o Projeto Trilhar. Investindo continuamente em soluções avançadas, a Taurus deseja contribuir para o progresso local e para um futuro mais promissor para todos. Taurus, sempre apoiando o crescimento de São Leopoldo com inovação, tecnologia e valorização de pessoas. Sim, todos podem ser SESC e usar os serviços do SESC São Leopoldo. Academia com estúdio de pilates, odontologia, hotéis e pacotes turísticos, eventos esportivos e culturais e muito mais. Estamos na Marquês do Herval, 784. Mais informações pelo fone 3592-2129. SESC, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado. Com 5 anos de experiência no mercado imobiliário, a Inovar Imobiliária já se consolidou na região, destacando-se por seu atendimento de excelência e pelos corretores engajados a proporcionar uma experiência personalizada a cada cliente. Se precisa de ajuda com imóveis, chame a gente, pois imóveis selecionados para clientes especiais é com a Inovar. Na busca pela justiça, há uma voz que ecoa com firmeza e compromisso. Uma voz em defesa não apenas da advocacia, mas também da cidadania, por meio de ideais de compromisso, igualdade e ética. Essa voz é a Ordem dos Advogados do Brasil, que na nossa região é representada pela OAB São Leopoldo. Representando a advocacia de São Leopoldo e Portão, a entidade oferece uma sede nova, moderna e funcional, com salas de atendimento, auditório, e todos os recursos para os profissionais da classe e atividades para sua formação contínua, além de atender a comunidade e trabalhar sempre em defesa do Estado Democrático de Direito. OAB São Leopoldo, valorizando o advogado e protegendo a cidadania local. Par Consultoria e Assessoria. Recuperação de créditos tributários federais e estaduais. Rua 1º de Março, 330, Centro, São Leopoldo. 3589-4881. O novo Macromix Atacado em São Leopoldo te espera com grandes ofertas e o melhor mix de qualidade e economia. A maior loja da rede fica na Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, número 2120, bairro Padre Reus, em São Leopoldo, quase esquina com a Avenida Unicinos. Não perca, super ofertas e mix gigantesco, só o Macromix tem. 9h34. A credibilidade da notícia. Berlinda News, com Sônia Bettinelli e Juliano Palinha. Bora lá então, 9h34, 9h34, na manhã desta quarta-feira, uma manhã com sol, mas em alguns locais do estado já está chovendo, dona Sônia. Temperatura para mim aqui 16 graus, bom dia. Bom dia, Palinha, bom dia à nossa audiência pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, aqui pela rádio. Palinha, ontem eu estava vendo uma matéria, daí eu estava esperando que a Estael Cias da Metsul falasse mais, que a chuva que vai chegar para a gente, ela vai ser a chuva preta. Sim, já escrevemos sobre. Isso, por conta das queimadas, né? Daí ela disse que essa chuva vai limpar
precisa limpar a atmosfera. Então, ela disse, se preparem para calçadas sujas, carros sujos, que tem que limpar, que tem muita fuligem, né? Daí essa chuva que chegar vai fazer uma faxina. Vamos limpar lá. É verdade, chuva preta. O pessoal, até eu publiquei essa matéria, pessoal, alguns deram risada, né? Só que faltava chuva por causa dessas queimadas, né, na região. Tá queimada? Sim, muitas queimadas. No Brasil muitas todo. queimadas. Gente, vamos lá, vamos com o Belinda News Entrevista, lembrando, viu, gente, amanhã, a partir das 18h30, tem o debate que a Belinda fará, junto com a OAB e também com a Rádio Mais Independência. A partir das 18 horas a gente abre a transmissão, 19 horas, aí sim começa o debate, que vai ser... o Luiz Fernando Fracasso vai intermediar o debate, né, da Mais Independência. Eu e a Sônia vamos entrar um pouquinho antes, às 18h30. Depois do debate também a gente vai pegar a palavra dos candidatos, a avaliação deles do debate, né, Sônia? Conversamos já sobre isso. A expectativa na chegada e a avaliação final. Isso, lembrando também que na sexta-feira a gente tem um jornal impresso da Berlinda com tudo sobre o debate. Eu, a Sônia, a Larissa Brito, que está com a gente, e também o Ezio Marquise. A gente vai fazer esse jornal. Aliás, a gente vai fazer 2 edições do jornal, uma que sai na sexta-feira, dia 6, e a outra que sai no dia 1º de outubro, também tudo aí sobre as eleições. Tem o debate do CEPROL também, que a gente vai estar na segunda edição do Berlinda Eleições 2024. Bom, antes de mais nada, nosso convidado está aqui, agradecer aos nossos parceiros, a Ponto Connect, a Ponto Com Informática, SomosTodos.com, a Boca de Santo Antônio, também a nossa parceira está aqui, o Sandro, o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria, a Sesc São Leopoldo, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Recil Macromix, com a gente também a Percom Contabilidade, o CEPROL Sindicato, a OAB São Leopoldo, Tecnocinos, 25 anos, a Inovar Imobiliária, imóveis selecionados para clientes especiais, é na Inovar Imobiliária, a Tauro, sempre apoiando o crescimento de São Leopoldo com inovação, tecnologia e desenvolvimento, e também a Feira dos Alimentos Saudáveis, aqui de São Leopoldo, no sábado, aqui na Praça Tiradentes. Eu fiquei curioso, Sônia, sobre o pastel e o suco. Vocês conhecem a feira que tem no sábado de manhã, a Feira Saudável na Praça Tiradentes? Na frente da Prefeitura Antiga? Não, o Palinha achou que era só comidinha saudável. Tem flores, tem mel ali. Tem pastel frito. A Sônia que não come pastel. Eu não como, mas eu fui lá. Eu sou fã de pastel. E eu também, eu gosto de pastel. E ela frita na hora. Pastel de carne. Nas quarta-feira tem lá no Charrua, pela manhã, e à tarde ali na Praça Elis Regina, é a Feira dos Alimentos Saudáveis. Adroaldo, bom dia, tudo bem? Adroaldo Diesel, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá conversar sobre eleições em São Leopoldo. Lembrando, né, o Ibanez hoje não veio, né, Sônia? Tinha um compromisso e a gente entende. Como semana passada o aniversariante também, né, por falar nisso, parabéns, cadê o bolo? Deu bolo em nós. Sandro Castro, vamos dar uma pizza depois. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez. Pode ser em forma de pizza mesmo. Pode ser, uma pizza doce. Aliás, o aniversário do Santos, pensem, olha, faltou espaço. Bom dia, Você foi convidado? Eu faço parte de uma confraria no qual, né, foi para esse pessoal. Bom saber. Tu foi? Não. Eu não estou nessa ilha. Nessa confraria. Tá bom, bom dia, ouvintes, bom dia, Palinha, Sônia, Adroaldo, vamos lá conversar sobre a eleição e sobre o tema que vocês querem colocar aí para nós. Pode colocar, Sônia, o tema que a gente estava conversando fora do ar aqui. Obrigado pela presença mais uma vez. Como vocês sabem, todo mundo sabe, nós, desde 2020, nós abrimos espaço aqui para ouvir os candidatos a vereador, né? Porque nós trabalhávamos no jornal impresso, e eu sempre sentia, né, porque nem candidato a vereador, nem deputado, tu tinha que ser o bam para conseguir, do deputado tinha um critério, né, então eles nunca tinham esse espaço, né, na empresa, e eu acho muito importante, eu disse, Palinha, vamos fazer isso, sim, então a gente abre o espaço, as pessoas nos procuram e vêm aqui, nós já recebemos vários, né. E aí, ouvindo as pessoas, tem muita boa vontade, tem uma disposição, tem ideias, né? O Sandro estava me falando esses dias que as pessoas falam assim, mas a gente tem que conversar mais. Eu estou aqui com o vereador. Tu concorreu uma vez, né? Concorri em 88. Sim. Olha, vai falar essa experiência para nós. Posso. E o Sandro também, né? Quanto tempo, 88?
88 é um outro tempo de debate, acho que tinha 20 e poucos vereadores em São Paulo. 21? Né? Não, a história é bem complicada, porque ela era uma eleição para 13 candidatos, e aí eu era candidato de um partido que concorria pela primeira vez, o PSB, e isso... Era 13? Era 13, é o que é hoje. Era 13. Já era sim, 13. Não, era 21, e aí decidiram que ia ser 13. A justiça decidiu que ia ser 13. No dia da eleição era 13. Isso matou o Partido Novo. Né? O voto útil... O PSB, né? Era um dos partidos, né? Então prejudicou muito. Mesmo assim, Tu fez a campanha. Eu fiz uma campanha em que todo mundo dizia, vocês não vão eleger ninguém. Mas mesmo assim, eu acho que eu devo ter ficado ali. Teve gente que se elegeu naquela com 450 votos e eu fiz 370. Cuida para falar no microfone. Então não foi. Fui bem, foi muito bem. Fui de longe o mais votado da legenda, né? O candidato a prefeito foi o Elcio Vieira. Seu Elcio. Isso. E foi muito legal o resultado, mas eu não gostei da experiência. Eu descobri que eu não sirvo para campanha eleitoral. Por isso que a gente tem que respeitar, mas que bom eu percebi assim, eu aprendi o caminho para se eleger, mas isso exige uma prática pela conduta do eleitor que não serve para mim. Bom, eu gosto de dar um exemplo assim, se eu estiver chegando em casa, cansado do trabalho, e até porque para mim vereança não pode ser profissão, né? Eu quero... a minha profissão é jornalismo, não é vereança, então eu não abandonaria a atividade jornalística. Chegar em casa, e aí tem um chato lá na frente de casa que está parado, eu não posso entrar em casa sem parar ali, tomar um chimarrão com ele, conversar, aguentar aquele chato durante... Senão, não se elege. Então, eu percebi que... E tu não tem esse perfil? Eu não tenho. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero conversar, me relacionar com as pessoas que eu gosto, e não com aquelas que eu preciso do voto. O Adroaldo, até isso a gente ouviu, eu quero a opinião do Sandro, porque o Sandro já gastou a sola de sapato, né? Mas assim, tem muita gente que foi cabo eleitoral, que trabalhou, e desta vez colocou o seu nome. E falam isso, né? Não sabe nem pedir voto. O Leandro Padilha, e eu posso citar porque ele falou aqui, que é o presidente da Sociedade Ginástica, ele disse assim que na primeira eleição dele, em 2020, ele disse que ele não pedia voto, ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de constranger a pessoa. Ele disse que conversava e ele falou do nível Stephen, né, que é cliente dele, da contabilidade e tudo. O cara ficou sabendo no dia, ele disse, tu nunca me pediu voto. Ele disse, mas eu não gosto de te incomodar. Vereador, candidato a vereador, tem que pedir voto. Ontem eu recebi um candidato na Buca, né, foi jantar, e eu jantou tudo, né, do meu partido, né, comeu. Eu disse para ele assim, tu não vai pedir voto no meu funcionário? Olha aí. Ele olhou assim, candidato, tem que pedir voto. Se todo lugar que tu vai, tu tem que pedir permissão, claro, né? Sim, isso que eu ia dizer. No meu caso, um estabelecimento comercial, para todos, sim, né? Para todos. Já recebi outros, ontem um outro candidato, o Marcelo Pitol, meu amigo, não é do meu lado político, me encontrei ali na Motique, ali na feira. A minha neta estava lá, ela estuda em Estância Velha e o colégio foi convidado para participar, e eu acho fantástico. Tinha vários ali. Né? E hoje é do ensino médio. Isso. Tinha muita gente, encontrei o Werner lá, e meu amigo também, daí o Marcelo disse, eu sei que tu não vai apoiar, mas posso estar... Está aberto, todo comerciante, todo empresário que tem essa verve política, que não é uma ameba, que eu chamo, porque se o empresário não se meter na política, o político vai se meter no teu negócio. Então, essa é uma máxima minha, né? Ao mesmo tempo, eu disse para ele, cara, se não levantar aqui e não for apertar a mão e pelo menos pedir o voto, te apresentar como candidato, diz, olha... Das minhas 10 pessoas que estavam trabalhando lá, uma disse para ele, o meu candidato é fulano, é prefeito, e eu não tenho candidato a vereador, vou ler suas propostas. Voto. Sim. Outra coisa,
Claro. No universo, nos 10 minutos que ele estava. Então, o candidato a vereador tem que pedir. E a questão do despreparo, desse despreparo que o candidato, eu observo isso, e eu estou acompanhando, quando eu posso, eu salvo a da Berlinda Pode ver no YouTube. Nas vereanças ali, eu olho, depois com calma. Você tem que saber o que é o vereador. Eleito, o que é a função de um vereador. É a mais importante que o prefeito. E nas minhas 2 experiências que eu fui candidato à vereança, eu observei 2 lados, né? O candidato à vereança que já transforma a vereança numa profissão, consecutivamente, que é uma falha da legislação nossa. Eu concordo contigo. A vereança, tu tem que ter ali, nem o prefeito. Exatamente 2 uma vezes. eleição, uma reeleição, vaza, entendeu? Tu tem que oxigenar, porque senão cria uma bancada de vereadores que ela pouco se mexe, né? Ela está ali, conforme quem ganha, ela vai levando. E a vereança, ele se acomoda. Então, tu teve candidatos muito bons há 4, 5 eleições anteriores, que eram pessoas trabalhadoras, e hoje são vereadores de profissão. Mudaram, por quê? Porque o sistema, ele abraça eles e é cômodo tu ficar em 2 sessões semanais, com assessores, 4, 5 assessores, não sei quantos hoje tem um vereador. 3, o vereador e a bancada são 5. São 5. Sim. E se for bancada de 1, tem 5. Sim. Tem 5, né? Então... é um número elevado, né? O vereador tem que gastar muito. O vereador tem que gastar sola, do sapato, depois de ser eleito, muito mais. Perfeito. E ele é o fiscalizador do executivo, que eu vejo muito pouco consciência do vereador para isso. O que acontece? A oposição daquele prefeito eleito, ela exerce uma fiscalização de acusação. E o vereador, que é do partido do prefeito eleito, ele se cala diante de situações que é para um bem todo. Então fica aquela coisa. Eu te acuso e o outro fica calado ou não e defende por ideologia. Vamos dar um exemplo. A ponte lá que caiu lá em cima do Santo André. É um problema crucial. Não estou dizendo que isso entrou para a Câmara de Vereadores, mas tu tem que ter um vereador daquela região atuante dos 2 lados, tanto da oposição como o outro, fiscalização. E outro questionamento, por que aquela obra nova caiu? Essa é a função do vereador. E tu, Adroaldo, quando... Desculpa, senhor, eu só quero mandar um abraço aqui pro Dedé. Dedé tá lá em Santa Catarina, mandando um abraço aqui, o Dedé de Alexandria, tá ali. Um grande abraço aos meus amigos Adroaldo e Sandro, o Gilson tá aqui também. O Eduardo tá falando sobre isso, Henrique, eu acho que é assim, né? Tem vereador indo para o 5º mandato. Isso é certo? Como renovar a política dessa forma? Ele está colocando aqui. Mandar um abraço também para o presidente do Síndico Contábil Vale dos Sinos, também nosso parceiro aqui na Par, né? O Paulo Roque Luiz está aqui também, dando um bom dia para a gente. A Agnes Diesel está nos assistindo no YouTube. Ela não veio nem no Face nem no Instagram. Ela foi lá no... Fiz campanha para vereador, para o meu irmão e para minha mãe, que era candidata a vice. A mãe de vocês. Isso. Com o Elcio Vieira, PSN, nas campanhas para vice-prefeito do PSB. Ela botou PSN aqui, PSB, para a campanha do meu pai com o Zuc. Isso. O seu Elcio, pai do falecido doutor Ivan. O Ivan. E mandar um abraço. Doutor Elcio, conversava com ele e tu bebia sabedoria. Nossa, eu adorava. Meu Deus. Eu aprendi muito. Mas eu acho o Marcelo Rinca também, quero mandar um abraço, está aqui na nossa audiência. Em relação àquela experiência, eu só queria acrescentar uma coisa que também me chocou bastante. A gente tem uma imagem, e com boa dose de razão, de que tem muita má conduta, né, entre os políticos. Mas o eleitor não é diferente. Não. Foi uma experiência muito triste para mim, assim, o quanto de pessoas me ofereceram o seu voto em troca de algum favor, de algum dinheiro, de alguma coisa. Então, a corrupção, ela não é diferente entre o candidato e o eleitor. É muito... A diferença é que o eleitor, quando o político está eleito, ele pode xingar, pode dizer tudo, né? E o político fica quieto. Agora eu vou dizer uma coisa. O Vanderlan Vasconcelos, só para não perder essa aí, o Vanderlan Vasconcelos falou aqui. Em 22 ele participava. Ele disse assim que a primeira coisa, às vezes ele chegava, estava lá, ia lá na vila, lá no canto, lá e tal. Chega lá e o cara chega, ele, oi, bom dia, mas o que o senhor vai me dar? Tudo bem, mas o que tu vai me dar em troca? Isso. E pessoas que eu nunca imaginei que fossem capazes
de oferecer um preço pelo seu voto, assim, cara dura. Não foi eu te interrompi, porque ia colocar não, mas mais por isso foi um dos motivos, né, que... Sabe, eu não quero passar por isso. É muito decepcionante, né, essa coisa, tu descobrir que a política os eleitos são um retrato dos eleitores. O extrato da sociedade. Que nem não são piores nem melhores. Eu quero só colocar uma situação aqui que sempre me incomodou, mas só que para eu, como imprensa, falar, não é fácil tu dar nomes, é assim, ó, a todos os anos, vocês também já... A bancada de situação e oposição, governistas, isso faz parte. Aí tem uma série de coisas. O cara da oposição é bem mais difícil aprovar projeto, a gente sabe, de entregar as coisas. Aí o que ele faz? Ele apresenta um projeto que ele sabe que não vão aprovar. Mesmo se os vereadores do governo, os governistas aprovarem ali, que acontece, esse ano já foram 2 vezes, do mesmo vereador, manda para o prefeito resolver, tipo assim, ó, aqui, deixa o prefeito que resolve, daí, o que aconteceu? Aí eu vou apresentar um projeto que trate um auxílio para as escolas conveniadas, tá? Foi o vereador Falcão que apresentou, daí eu não posso dizer que ele fez pensando nisso, mas é a situação que eu quero relatar, assim. Aí o que acontece? Para tantas dá uma mensalidade a mais para essas escolas, tal, e ele trabalhou com os professores isso, com as diretoras das convenadas, e elas estavam acompanhando. Aí o que fez a bancada governista? Aprovaram ninguém, por unanimidade. Aí tu fica pensando, jogaram no colo do prefeito. Aí o prefeito vetou. Aí voltou para o plenário, e a bancada governista acatou o veto. E aí, ele, oficialmente ali, ele estava com razão para dizer vocês são contra professores, e fala... Só que isso, gente, eu não estou falando especificamente disso, mas eu preciso dizer, isso são as famosas estratégias, daí alguém me disse que é da política. Sônia, isso faz parte do jogo político. Eu disse, gente, política não é jogo. Porque tu cria expectativa na comunidade. A pessoa não convive que nem a gente no mundo político dos bastidores. Quando apresentou o projeto, eu disse, pronto, vai vetar. Olha só... Isso acontece em todos, sim. Desde que eu comecei, seja A ou B, governo e oposição, essa estratégia eu acho muito feia, muito ruim. Assim, ó, o Arthur falou uma coisa ali que eu estava me contendo para não interromper ele, né? E eu fui candidato a vereador e virei secretário. Sim. Né? Na primeira eleição ali, e me surpreendi. Quando eu fui secretário de obras, então, foi algo assim, o eleitor, eu ia lá resolver um problema de um entupimento de um cano lá na Boa Vista, tá? Que é o bairro mais distante nosso, trocado por Lomba Grande, um tempo outrora. O que aconteceu? O cara me perguntou assim, tá, mas o senhor não vai deixar o seu número, né, porque já estava prestes a começar a eleição, né, e eu ainda não era oficialmente candidato. O senhor não vai ser candidato? O senhor vem aqui? Eu disse, mas por que eu vou? Não, porque o senhor veio e arrumou aqui tão prontamente. Eu disse, mas eu sou um servidor público, eu estou servidor público para trabalhar. Uhum. Se eu vou trocar uma limpeza de bueiro por um voto, ele me propôs. Olha só. Aquilo me marcou para o resto da vida. Não só várias coisas como secretário aconteceram nessa questão, que parece que o eleitor já está esperando que o cara já está trocando aquilo ali. Ele se surpreende se tu não pede. Eu tenho um funcionário da Secretaria de Obras, que é meu amigo até hoje, inclusive é motorista, que é o Carvão, que é o apelido dele, né? Que virou meu cliente, uma pessoa, um servidor público fantástico. Ele dizia assim, secretário, tem que pegar o número. Os outros secretários faziam isso. Eu não faço. Não sou melhor que ninguém. Eu acho que a gente está entrando num assunto de um círculo vicioso, sabia? Olha só, nós falamos aqui, né, na reeleição de um vereador. Né, eu defendo que vereador pode ter só uma reeleição, como prefeito. Já é um monstrinho eleitoral, né? O executivo não pode se reeleger infinitamente, mas o vereador pode. Tá? Isso. Né? Eu sou a favor de uma mudança radical na
na mudança do voto, né? Você tem que Eu pegar defendo o deputado voto e senador distrital, também, né? misto ou não, uns discordam, né? Como é que se for misto ou não, né? Eu acho que tem que ser o voto distrital puro, né? Não tem que ter misto, nada, o misto já dá uma margem. Ô, Sandro, só para explicar, né? O distrital O distrital das regiões, são Isso. micro-regiões, né? Só para o pessoal Porque entender. daí isso eliminaria uma coisa, um candidato da região das Missões ter voto aqui. Sim. Fica Ó, lá. tu vai votar Né? lá, o pessoal tira Tá entendendo? para assistir mais E aí representado, né? tu daria mais significado para aquela cobrança que o eleitor tem que fazer para o seu eleito. Porque o vereador, a função do vereador é fiscalizar o executivo e votar. Depois de eleito, ele tem que ir para votar. Ele tem que sentar lá, ele não pode dizer que está impedido por saúde, porque tem uma votação polêmica, ele não quer botar o seu voto e justificar o seu voto, ele coloca o cara lá atrás, que é o suplente dele, que está, esse sim vai dizer sim para o projeto, porque ele discorda, ele abre mão. Não, o vereador é eleito para votar e fiscalizar o executivo. Essas são as duas funções do vereador. E hoje se perde. Com a reeleição, o que acontece? É um círculo vicioso. Vai se criando ali um grupo, uma coisa de tu tem o teu... compadre, né? Sou amigo, né? Agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Na próxima eleição tu já se estabelece, porque tua reeleição vai estar infinitamente reservada por lei. Eu não estou dizendo que os vereadores são culpados por serem reeleitos. Eles estão usando a lei a favor deles. Sim. Né? Tudo eles têm uma estrutura, um vereador eleito, e são competentes na sua reeleição. Não estou dizendo que eles são incompetentes, eles estão usando as suas armas. Mas eu acho que tem essa mudança de mentalidade que o Adroaldo falou, que o eleitor quer trocar o seu voto por um cesto, por R$100, uma cesta básica por R$100. Tu falou em 88. Eu fui candidato em 2012. Para tu ver como não. Né? E eu acho que intensificou essa questão. Eu via ranchos. Eu imagino que sim. Eu via ranchos sendo distribuídos em portas na véspera da eleição, ali um dia antes, que eu ficava abismado com aquilo. E a primeira votação, e a primeira eleição, eu não fui eleito por 50 votos ali, porque veio a primeira suplência do partido, né? E que me levou a ser secretário. Mas vou dizer, essa experiência é uma experiência, assim, como o Dural, não vou usar não é para mim, né? A coisa política, ela ferve dentro de mim, né? Mas gostei mais de ser executivo do que ser legislativo. Eu só quero mandar aqui que a Beia está dizendo, né? Que a Beia concorda com o Sandra. Disse, é bem isso, Sandra. É bem isso que o Sandro está falando. As pessoas trocam o voto por um serviço que é obrigação do poder público. E também eu quero mandar um abraço aqui para o Mauro Steffen, né? Tá dando bom dia para o Sandro e também para nós aqui da bancada. Tu estava falando. Assim, em relação ao voto distrital, e aí, Sandro, vamos olhar assim, no âmbito federal, de alguma forma, em alguma medida, tu tem um distrital na medida que o deputado é gaúcho, o senador é gaúcho, são distritos. Ele não é eleito, e principalmente o Senado, ele tem essa característica que o senador deve ser representante, defensor dos interesses do Estado que ele representa. O deputado federal também, né? Mas não é tão clara essa representação que é do distrito. No caso do município, eu acho complicado, porque me parece que o vereador tem que pensar na cidade como um todo. Ele não pode ficar tão ali no varejinho do só a rua, o calçamento na frente da casa dele, eu acho que é mais interessante que ele tenha um pensamento macro em relação ao desenvolvimento da cidade. É só uma opinião, né? Não sou dono da verdade, mas eu prefiro que ele seja... Mas tu sabe que tu comprova na prática o lado oposto, porque os candidatos, eles arrancam com a maior votação onde eles tiveram a atuação deles antes de ser candidato. A maioria. Um líder de associação. Isso, um líder comunitário. Um líder comunitário, né? Um assistente social, né? Um professor, aonde ele está inserido naquela comunidade. E depois ele larga para as outras. Eu, particularmente, eu vou dar a minha experiência, tá? Sou um cara de centro. Sou um cara de centro, né? Eu moro no centro, meu comércio é no centro, né? Primeira vez, contratei estratégia, né? Eu queria ouvir isso. Nós vamos
Bança, tu vai fazer 3 mil votos. Os caras aqui, né? Os caras ganham pra isso, né? E o cara bobão, né? Eu sou o cara. Já tô eleito. Mas é verdade, o cara se acha. Tem uma hora assim, e tem dias assim que tu acorda. Então era candidato a vereador, né? Tu acha assim, o cocô tá embaixo do sapato, né? Tu acha o pior cara, que tu fez tudo errado, né? No dia posterior. E era candidato a vereador, né? Não aproveita. Tudo isso para candidato a vereador. Candidato a vereador. Porque nós vamos fazer fulano de tal liderança lá no São Geraldo, a liderança na Brás, porque lá é comigo, nós vamos contratar aquele. E é assim. E é até hoje, tá? Sim. Eu vou te dizer uma experiência. Só fazendo um parênteses. E o cabo eleitoral que te garante 300 votos? 300. Sim. A minha família é 50. Esses 50 eu faço mais 50. Cara, e daí tem aqueles cadernos, né? Sim, famoso caderninho. Anualdo de família, sim. Palinha. Esse aqui daqui, esse Palinha aqui, se ele for lá na turma dele do futebol, ele vai trazer 100 votos. Esse aqui é comigo. Gente, eu cansei de ver, sabe o quê? Pega no TRE o resultado das eleições, daí o que o assessor faz? Ele pega aquele mapa onde o candidato fez voto. Bairro tal. Daí eles começam a contar e vão botando. Esse aqui não votou, ele disse que ia votar, não votou. Mas esse aqui pode votar. Eles vão. Não, mas eu vou fazer essa do mapa para ti. Tá, né? Mas esse mapa tem que ser. Sim. Fui eleito, concorri, né? Gastei, fiz churrasco, pão de salsichão, tudo que é lado, abracei, não era frango. A gente. Porque esse cara em discurso, que tu vai, né? O que aconteceu? Fiquei lá. Virei secretário, né? Quantos votos tu fez, Sandro? 1.550. Né? É muito voto. Aí, mas ele ia fazer 3 mil. Assim, o assessor, né? O assessor foi junto comigo pro governo, né? Vamos ver o mapa. Eu tenho curiosidade onde eu tenho meus votos, né? No centro, que eu só fazia as caminhadas e botei meu boneco ali na esquina. O boneco de Olinda. E fazia ali, e eu tava junto, né? Não era... Fiz 1.380 votos. Centro, São José, Cristo Rei, Morro do Espelho. Nessa região. Na região, aqui. E onde tu ia? Nos outros que eu fui, gastei. E dentro, eu disse assim, olha aqui, ó, fulano, lá na São Geraldo, lá, tu disse que até 200 votos, não deu 30. Sandro, sabe que... Eu dava risada. Mas o que o Sandro está falando é isso, cara. Numa época bem diferente, aconteceu exatamente o mesmo comigo. 2/3 dos meus votos foram no centro. E eu passei quase um mês lá na Norte, uns 10 votos lá, 15 votos. O Palinha ri muito porque no jornal ele era do esporte. Não, eu cara, acompanhava essas histórias. É porque é isso. Na Charlau só votou a família da minha mulher. Aí minha votação não foi de campanha. E a minha, tu gastou? Não, eu não gastei. Quantos votos fez? Eu não gastei nem com um santinho. Quantos votos fez, Pedro? Quantos votos? 370. Não, eu só quero que tá Franklin Bueno aqui, né? Ele tá dando bom dia pra gente. Ele tá dizendo, infelizmente ainda existe essa troca ou compra de votos, né? É triste. O eleitor precisa ter consciência que o voto tem que ter ética e moral. E o mesmo tá dizendo aqui o Paulo Roque, né? E o pessoal também tá aquela história de limitar da reeleição. Só também. Que eu venho pensando muito nisso, mas assim, tem que mudar o sistema. Claro. Porque quem vota é deputado, né? E senador, e eles também têm a reeleição. Tem vários casos, por exemplo, o cara é vereador há tantos mandatos, aí o cara é deputado estadual há 8 mandatos. Daí eu comecei a pensar, onde é que eu vi coisas desse cara? Deixa eu procurar, tu não procura. Porque ele cria o terreno dele de votos, daí ele faz, daí durante o mandato, aquele hospital precisa tal coisa, tá, eu vou resolver. Daí a direção do hospital, a comunidade, não, ele é o nosso deputado. É ele que resolve as coisas. E assim vai... Sim. O Rio Grande do Sul tem um senador que há quantos anos está ocupando esse cargo? O Paulo Paim? É. Não lembro. Eu sei que quando eu entrei no jornal em 94, em 94 eu entrei e fui contratada pelo Pepo para trabalhar aqui. Daí depois, antes da eleição, eu entrei em agosto, aí na eleição eu já estava lá na sucursal de Esteio. E ele estava em campanha, ele já era senador. Então seria bom que tivesse uma oxigenação. Um limite de tempo, né? Aliás, se falou aqui em reeleição de executivo.
aqui tu pode ser presidente quantas vezes tu tem quiser, um intervalo. desde que tu tenha intervalo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Obama não pode ser candidato porque ele já teve 2 mandatos. Ele não. Pode passar 50 anos e ele não pode mais. É um limite. Talvez isso pudesse ser aplicado aqui. Sandro, tem outra situação que esse vício... É um círculo vicioso. Ele se torna um vício e ele se torna feudos, né? Assim. De vereadores em determinadas regiões, né? A fulana de tal é nessa área, esse é nesse... Sim, está tudo demarcado. Mesmo não sendo distrital, existe essa divisão. Depois eles buscam, eles vão assim pulverizar nas outras cidades, mas eles saem da região deles com... Sandro e Adroaldo, obviamente, né, também tem acontecido assim, e a Sônia escreveu sobre isso, aquela coisa assim do candidato, ele está caminhando por ele. Tem ali o partido dele, está caminhando por ele. Qual a importância de escolher o partido, dessa identificação, assim, quando o Sandro foi candidato, o Adroaldo também, assim, de conhecer o partido, né, para ver se ele fala contigo. Como é que foi o Sandro, como é que foi o Adroaldo? Foi muito difícil, quero dizer isso para vocês, fiz parte do PSDB na primeira concorrência à vereança, desculpa se eu ia responder antes. Não. E é uma experiência, depois fui presidente do PSD numa estratégia de política, porque o deputado Danley era o deputado federal em Brasília, com muita ligação com o ministro Kassab, em interesse da cidade de São Leopoldo. A gente conseguiu fazer uma liberação da verba do Arroio Cruz, que contemplou 6 bairros em São Leopoldo. Na verdade, é a maior obra de saneamento básico dos últimos 20 anos em São Leopoldo, na região do Vale dos Sinos, que era 11 milhões e meio a fundo perdido e precisava agilizar, e era bem no início do impeachment da Dilma. Então, todo mundo dizia que era impossível a liberação. E a gente conseguiu, através desse movimento de eu sair do PSDB e ir para o PSD, e nenhum dos dois me representava como matiz das minhas ideologias políticas. O cidadão brasileiro, para concorrer, ele tem que estar filiado num partido. Não pode ter candidatura independente, né? Sim. Então tu tem que ir, claro que tu vai com um grupo que tu se identifica mais, um grupo de pessoas que se identifica mais, e a ideologia partidária ela vai ficando de lado. Estou falando uma experiência minha, e é a primeira vez que eu falo em público isso, eu falo para o meu consumo interno, para as pessoas, né? Eu sou um cara, aqui no programa fui colocado como um cara da direita, porque tem o Ibanez da esquerda e o Adroaldo como uma pessoa mais sensata. Não estou dizendo que da esquerda e da direita não são sensatos, mas o Adroaldo tem o cerne do entendimento. Me xingaram porque eu disse aqui que eu sou em cima do muro. Não é uma questão de em cima do muro, não. Eu acho que é uma expressão que ela está em cima do muro, ele tem uma visão assim, né? Eu só quero te avisar que no dia do avivamento, os de cima do muro não vão para cima, viu? Tá. Tá bom. É coisa lá para depois, tá? Mas diga. Mas esse departamento eu não... Então a questão da partidária, ela tem um cunho, né? Tu vai para aquele grupo de pessoas que tu se identifica mais, né? Por exemplo, eu, Sandro, como cidadão e eleitor, estou fazendo campanha para 2 candidatos que são empresários. Tu queria um partido de empresários. Por quê? Porque eu sou um comerciante, eu preciso de alguém que me identifique, que represente o meu setor, né? Dentro do meu partido. Primeiro tem que votar eu voto no candidato do meu partido. Aí dentro do partido a qual eu estou filiado... para vereador. Para vereador eu vou escolher qual é a qualidade. Ele tem que ser empresário, no meu caso. Eu sou professor. Bom, então vou procurar dentro do partido, da minha ideologia política, alguém que tem as matrizes de professor, porque quando eu tenho uma demanda como professor, eu vou procurar o vereador que é sensível a mim, ele conhece o meio. Eu não estou dizendo que é uma coisa muito pessoal minha, né? Porque o empresário, ele até pode encontrar em outra pessoa. Ele é muito judiado na questão da relação com o executivo e com o legislativo, em N questões. Eu participei do outro lado, eu fui secretário do desenvolvimento. Eu vi como era tão complicada essa relação das demandas dos empresários, né, para junto com o executivo, né? Bom Deus, durante 2 anos a gente teve um bom trabalho diante da CDTEC, mas aqui acredito eu, tanto é que a gente consegue ficar de cabeça erguida conversando com os líderes, mas a minha questão assim,
de escolher um partido tu vai mais pelo teu grupo que está te apoiando para ser do que tua ideologia partidária. É o que eu vejo hoje. Né? Eu converso com alguns candidatos a vereador, eles não sabem nem o estatuto do seu partido. Não. O meu caminho agora é diferente. Eu militei só em 2 partidos na minha vida. E o PV? Foi o PDT, não pelo PV, não. Foi pelo PDT. Tu era brisolista? Brisolista, exatamente, brisolista. E aí porque para mim, PDT é sinônimo de Brizola. Isso, eu acompanhei porque... Não concordo em número de grau com nada como ele fala, mas eu admiro ele como liderança. Olha só, eu admiro como liderança. Quando o Brizola veio voltou do exílio, a segunda cidade que ele veio foi São Leopoldo, recebido pelo então prefeito na época, Olímpio Albrecht, e eu, como repórter, entrevistei, e para mim foi emocionante entrevistar. Claro. Que legal. O cara que o Leonel. Isso. Bom, nós temos o busto do ditador Getúlio Vargas ali, né? É isso. O ditador mesmo. E aí eu militava no PDT e o Brizola impôs, num determinado momento, que nós, do PDT, coligássemos com o Nelson Marquesan, pai. Eu, como muitos outros, não aceitamos essa imposição, porque, afinal, nós dizíamos, a gente era contra a ditadura militar. Eu saí do PDT e regime militar, né? Da ditadura militar. Isso, tá. Não, eu respeito. A minha é ditadura. Sim. Mas tudo bem. Não, tem gente que teve alternância de presidente. Tem gente que diz que o Maduro não é ditador. Daí tem um cérebro de nós, né? Porque o fato de ter eleições não quer dizer democracia. Não, nunca foi. Bom, então, nós saímos, alguns foram para o PT, o PT para mim não servia, porque ele não me parece um partido verdadeiramente democrático, porque eles têm aquela questão da obediência devida, que eu não aceito, né? Se a maioria decidiu alguma coisa, eu mesmo discordando, eu sou obrigado a concordar, eu não aceito esse princípio, fui pro PSB e foi o último partido no qual eu militei. Então foram sempre escolhas ideológicas. E no PSB, naquele movimento do parque, do movimento, tu já era do PSB? Tu participou do movimento todo do Parque Imperatriz? Ali não foi uma militância político-partidária, ali foi uma militância de cidadão. Eu fui muito puxado pela Vivica, pelo Mário Fonseca Júnior. Ali foram cidadãos que viram a possibilidade de que aquela área toda podia ser transformada num parque inspirado assim nas cidades do mundo todo, como Nova York, como Sim. Londres, de ter um grande parque num espaço nobre, né, da cidade. E aí a gente teve parceria, por exemplo, o Ribas foi um parceiro importante nesse processo, o Valdir Schmidt foi importante nesse processo, e o Vanazzi foi muito importante quando conseguiu resolver aquele problema das pessoas que moravam lá. Então eu encontrei os 3 culpados pelo Parque Imperatriz. Os 3... Convido o Ribas para um programa vai fazer sobre esse Parque Imperatriz. Tá, e aí... Os outros estão mortos, né? E pode... Valdir Schmidt... Ribas. Não, o Vanazzi? E o Vanazzi. O Vanazzi. Tá morto também? Não, politicamente. Não, mas assim, não só eles, mas eu sou culpado também. Pode me chamar. Para mim, tu é um crítico voraz do Parque Imperatriz. Pois é, então não tem problema nenhum. Depois eu te provoco sobre isso. Eu não vou bater. Eu vou amarrar as mãos da Sônia aqui, porque ela bate na minha... Não, então, em relação ali, foi uma conquista, assim, de exercício de cidadania, não tinha nada a ver com partido político, aliás, nem sei... A Maria Luísa Resler também, né? Fantástico. Não, ela não participou muito do movimento, a Maria Luísa foi muito importante para mim, né, na questão da defesa dos animais. Aliás, eu aprendi bastante com a Maria Luísa. Eu lembro de uma lição que ela diz assim: canil, para mim, é uma prisão. Um presídio. A função do poder público não é aprisionar seres inocentes,
cuidar deles. Então, é muito mais O lógico. serviço sempre faz isso, né? Muito mais humano cuidar Sim. de um animal de rua do que tu botar numa gaiola. Isso, exatamente. Então, isso O ex-secretário Léo Verbist, alguma coisa. o ex-secretário Léo Verbist, ele sempre falou isso, né? Que ele era contra, apesar de estar na Mas eu vou dizer uma coisa para ti, a gente deixou escapar uma coisa na fala do Aderaldo. Walter Léo Verbist. Sim. Deixa-me escapar uma coisa. A importância que São Leopoldo teve no passado, quando um líder com a importância do Brizola, que não concordo com as ideias dele, mas naquele momento reconhece político, a liderança. ele vem a São Leopoldo, a segunda cidade do Rio Grande do Sul que ele visita, pela importância que São Leopoldo tinha nessa espectro político de luta democrática, né? E o doutor Olímpio Albrecht, um grande prefeito, né? Trouxe a construção do SEMAI, a hidráulica, né? O ginásio, né? Tanta polêmica com o Valdir Schmidt nas eleições, né? E era bonito de ver a fala do Dr. Olímpio Albrecht, né? E é um homem sempre preocupado com a cidade, mesmo eu não concordando com a matiz política dele. Eu era um jovem já, quero dizer, eu fui brisolista durante 6 meses. Tá? Fui preso. Não passou no estágio probatório? Eu era presidente do Grêmio do Pedrinho, né? E fiz um ato de apoio aos exilados, o retorno, né? E achei a bandeira do Brasil de ponta cabeça. Cara do céu, quem era o diretor? Saudoso Ricardo Dantas, pai da Aline Dantas, presidente do MDB, minha amiga, e eu já revivi com a Aline, eu me emociono, porque o seu Ricardo Dantas era um homem da conversa, do diálogo, um diretor fantástico. Ele dizia assim, o que tu aprontou? Né? No outro dia apareceu o Grêmio com um cadeado desse tamanho, assim, na porta. Você lembra que fazia um jornalzinho com mimeógrafo? Sim. E aí, 3 meses depois, eu li um artigo do Delfim Neto, que eu tenho guardado até hoje, tá amarelo. Eu imagino. No Correio do Povo, acho. E ali eu me transformei em... A Folha da Tarde? Eu tinha a Folha da Tarde. Folha da Tarde. Folha da Tarde. Mas o Aderaldo lembrou esse momento de São Leopoldo histórico e trazer um líder como o Brizola e a questão de tu assumir um partido, né? Essa obrigação que para mim também é um monstrinho. Um cidadão precisa estar num partido. Claro, tu vai ter mais estrutura, tu vai ter um apoio organizado do que ser um candidato individual. Mas eu defendo uma candidatura individual, sem ter viés partidário para a candidatura. Eu discordo, claro. Eu acho assim, ó, ter um partido, tu te identificar, tu ter essa linha de identificar, as pessoas vão saber e tu vai... para tudo tu vai ser identificado como partido, uma liderança, aí tu chega, tu te elege, tu sabe quem é que tu vai procurar, as pessoas te reconhecem. Mas aí tu entra para um lado assim, ó, hoje no Brasil a profissão de lobista não está regulamentada. O lobismo existe, todo mundo sabe, né? Ele existe explicitamente, né? As campanhas, outro monstrinho que é financiamento público de campanha, para mim não tem que ter financiamento público de campanha. Perfeito. O Sandro é candidato a prefeito de São Leopoldo. É um comerciante. Quem vai apoiar o Sandro? O empresário tal, esse tal. Está lá. Porque o Sandro ele está com uma bandeira. Tá, mas aí tu vai trabalhar como vereador, tu vai defender só o comerciante? Não, o vereador... E se tiver uma questão... A função do vereador é muito nobre, é muito maior do que isso. Ele representa um lado. Olha só como a gente apontou aqui. Olha alguns caminhos, né? A reeleição. Todo mundo concordou que eu acho que é um caminho, né? Se o executivo não pode se reeleger mais de duas vezes seguidas, também teria que... O vereador também. Ele tem que dar um hiato para trazer novas lideranças, senão fica essa coisa, né? O voto distrital é discutível, né? Vamos também trabalhar nisso. Mas é como tu disse, lá de cima não se vota, os deputados não têm esse interesse também. Não, só eles poderiam mudar, né? Exato. Mas eu acho que isso pode vir do quem comanda o Brasil, né? Do STE, né? Do Supremo Tribunal Eleitoral. Aliás, nessa linha da Sônia, eu até tinha anotado, porque eu acho importante, são 13 candidatos, né? Que a gente tem aqui em São Leopoldo, né? 13 vereadores, né? Aliás, não candidatos, 13 vereadores.
E ele até pode, no início da campanha dele, eu vou, que nem você está usando ali como exemplo o empresário, né? Mas ele precisa entender também que ele vai representar 240 mil pessoas, se eleito, né? Se eleito for. Então ele precisa também se apropriar de outras pautas, não uma pauta única. Não, mas é que tá, olha só, o lobby ele não vai ficar, a gente não... Deputado da bala lá, vamos dar um exemplo, deputados da bala. A bancada da bala, né? Eles vão representar em temas quando vai especificamente, eles já estão identificados, né? A bancada da comida congelada, né? A questão da Anvisa, de liberação, que está tendo uma polêmica, como de tempo de duração. Mas, Sandro, o que tu tá tratando... São mudanças, porque olha só, a gente falou que o eleitor ele está corrupto. Mas no âmbito do município, as questões não são tão macro assim. Tu não pode ser aqui tu não pode ser o vereador da bala. Mas as questões aqui, ele não tem problema não, que ele transmita para o eleitor, olha, eu defendo isso, defendo aquilo e tal. Agora, a temática dele, fundamental, ela tem que estar mais ligada, paróquia, mais ligada às coisas paroquiais, isso, né? E eu queria dar uma guinada para uma questão que tem um âmbito municipal, que eu até queria já ter levantado no programa anterior. Os marqueteiros dizem que um candidato a prefeito, ou governador ou presidente, não deve apresentar os nomes da sua equipe, porque isso vai dar mais desgaste do que benefício. Eu queria perguntar para vocês, se vocês não acham que, se ele apresentassem nomes inquestionáveis, eu vou dar um exemplo aqui de São Leopoldo, vamos pegar assim, a Suzana Cacuta vai fazer parte do meu governo na área de planejamento. Ele perderia voto? Não. Ou ganharia voto? Eu concordo. Até porque o pessoal... Eu não posso, até tu usou um exemplo, né? Minha amiga, Suzana Cacuta, Lomba Grande. Não, mas ela... Né? Ela está identificada com o partido. Aí tu entra nessa questão... Tudo bem. Olha só. Mas ela não está acima disso? Eu acho que está. Tanto é que eu disse para ela teria que ser candidata a prefeita. Vou dar um outro exemplo. Na área do meio ambiente, é de uma outra vertente política, mas se alguém dissesse assim, o meu secretário do meio ambiente vai ser o Márcio Link. Ele não está acima dessas questões. Eu concordo contigo. Entende? Será que os marqueteiros estão certos em relação... da ideologia. Eles estão certos de que não se deve apresentar antecipadamente os nomes da sua equipe? Entendi. Porque isso seria uma forma do eleitor... Meu time é esse. Ele sabe quem vai estar lá. Isso, porque uma coisa... Porque daí tu já vota sabendo que o Sandro vai estar na área, o coordena o processo. Agora, tu foi secretário. É uma boa. Né? A linha da tua secretaria é tua. O prefeito te orienta as questões mais básicas, mas ali no dia a dia é tua. É do teu jeito. E se não jogar bem, eu tiro. Se não jogar bem, tira. Isso. Claro que tem secretário marionete, mas tu não é, né? Então, tu impunha as tuas convicções. Tu ia dar a cara do teu governo. Isso. Tu orientaria melhor o eleitor no sentido dele votar certo? Sabe o que porque eu acho que tem candidato a prefeito aqui que se pedisse assim, me dá a tua equipe, ele não sabe. Não, olha só. Não, porque ele vai esperar quem foi eleito do partido dele para ver quem sobrou para ele votar. Olha só, deixa eu só falar uma coisa. Algumas demandas pessoais. Deixa a senhora falar que ela tá botando o dedo e ela vai me derrubar essa live aqui. Eu vou sem falar, vou tirar essa porcaria daqui. Olha só, o Pizzuti disse aqui, nós estávamos trabalhando, ele disse, falando sobre candidaturas e tudo, ele disse que pro Sindimetal, ele disse que é uma decisão que eles tomaram lá pro Sindimetal, quando os candidatos forem lá conversar, a pergunta que eles querem saber é quem é que vai ser o titular da CDTEC. Que é natural. Pois é. Que é natural. Claro. O Sandro quer saber quem vai também. E ele poderia também... Para eles é fundamental. Ele também chegar na CI e dizer assim, vocês me indiquem 3 nomes que eu vou esses 3 para botar no meu governo. Sim. Né? Ele disse que para eles... vai ser alguém interessado no desenvolvimento
econômico da cidade. Eles precisam saber disso. Ele não pode ser o prefeito só desse time. Não, ele tem que pensar no bem da cidade. Ele falou aqui que eles precisam... Não, mas é que tá, tu observa, isso na mesma linha. Quando eu defendo que o lobismo ele tem que ser regulamentado no Brasil. Olha o que o Sindimetal, que é um sindicato mais forte da região, ele junto com o Sinduscom ali, são os sindicatos mais fortes da região, eles têm demandas específicas, né? Quando eu fui secretário, a gente procurou fazer uma relação com eles, né, de trazer eles para apoiando ao lado do executivo nas suas demandas, para agilizando as necessidades do setor. E isso vem de encontro com o que o Adroaldo falou. Né? Concordo contigo em número, gênero e grau, né? Fica difícil para o candidato a prefeito, né, que nessa salada de fruta que é uma campanha eleitoral, onde tu está ali coligado com 3, 4 partidos, né, já excluir alguns nomes do seu secretariado, né, porque tem muitos candidatos que dizem assim, bom, eu não vou me eleger, mas quero estar no governo, se o meu candidato. Esse é um outro vício, né? Porque nós temos essa questão. Essa é uma realidade, mas isso não é bom para a cidade. Lembra a história da defesa civil que a gente falou, né? Não pode ser cargo. Nós precisamos de pessoas técnicas que estejam ali para saber o que vamos fazer. A gente teve nenhum prefeito que passou aqui botou gente competente. E não é só aqui, né, Sônia? Competente não, Fabiano. Preparada tecnicamente para isso. E não é só aqui, né, Sônia? Não, eles têm o coordenador, que mas a pessoa que tem o poder, o secretário, é um cargo público. É um CC. No Google está escrito quais são as principais funções de vereador. Ao vereador cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do executivo, no caso, o prefeito. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Daí a gente quer responsabilizar muito o Poder Executivo, que não houve manutenção nos diques ao longo desses 30 anos, né? Não somente de São Leopoldo, como de outras cidades, Porto Alegre. Sim. Os vereadores estavam aonde? Nesses períodos. Os vereadores estavam exercendo os vereadores das regiões que foram eleitos nas regiões que são contempladas pelo DIC, que é praticamente 6, 8, 10, 12 bairros em São Leopoldo. Onde eles estavam? Que não viram que faltava manutenção. Eles também são responsáveis, porque não exerceram essa função de fiscalização do Poder Executivo. Sim. Por quê? Porque tem esse círculo vicioso de tu estar sempre, tu é eleito, reeleito. Por isso, né? E São Leopoldo ainda mais ainda, porque nós temos um prefeito eleito que em 20 anos ele governou 16, né? Mérito dele. Mérito. A população entende que... A população entendeu, dentro do espectro político, que o Vanazzi era o cara para ser prefeito, né? É isso aí. Então, mas é onde houve o contestação, onde estava o vereador atuante fiscalização. Isso. Não estou dizendo nem de oposição, acho que até da oposição falhou nessa questão. Pois é, Sandro, eu não posso agora, minha memória não é tão boa assim, mas eu acho que teve vereador se manifestando e tal. Agora, só manifestar na tribuna não é atuação do vereador, né? Ele tem que atuar um pouco mais. Nós temos aqui... Temos ferramentas como o Ministério Público, claro, né? Tem a Metroplan, estava preocupada com essa questão, o Comitê Sinos... Sei que houve um relatório do SEMAI durante o nosso governo muito preocupante em relação, porque o SEMAI era o responsável pelas casas de bomba, né? Sim, de 2000 Gente, 10h29 aqui no meu. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu só ia dizer uma coisa. Hoje nós falamos aqui, como nós entendemos nisso, nós concordamos que a reeleição não é uma coisa, não é que ela não seja boa, ela cria nichos, cria vícios, as pessoas se acomodam e entra ano e sai ano. Ela não pode ser perpétua, não, né? Pode, não é cargo vitalício. A outra coisa que o Sandro falou agora, que também é uma coisa que eu, me preocupa muito, e eu queria, essa questão, quando tu vai fazer a tua coligação, tu vai trazer o partido, a Sônia, o Sandro, o Adroaldo, o Palinha, tudo. Não, mas eu vou ali, né? Eu vou colocar os meus candidatos a vereador. Se ninguém, eu quero ser... Eu vou te garantir uma secretaria. Só que aí, tu rifa uma coisa, tu não olha se a pessoa tem competência, tu não olha se ela tem alguém do quadro, aí tu
coloca pessoas que vão lá porque te apoiaram na campanha, que tu não era prefeito, eles te apoiaram, aí a pessoa vai assumir uma secretaria tal, e eu falo como imprensa, daí tu liga para a pessoa para ela falar, e a pessoa não sabe nem o que é. Não tem nem ideia. Daí tu liga para o técnico que sabe o que é, ele te diz, mas eu não posso falar, porque o secretário é ele, se eu falar. Acontece muito. Eu, assim, sendo bem realista, eu não acho que seja errado tu aproveitar lideranças mas tem que ter condições da equipe do governo, desde que elas estejam capacitadas para desempenhar bem aquela função. Não, se então, tiver... assim, ó, de repente e ela até pode se apropriar dessa pauta e realmente depois com o tempo tomar. Mas quem sabe comece lá numa função bem mais modesta, né, que ele tem capacidade para desenvolver e ele vai aprender, porque realmente ter como critério para entrar na secretaria é o número de horas que ele carregou uma bandeira na campanha eleitoral. Infelizmente é assim que a gente... Isso não pode ser. Legal, essa pauta a semana que vem... as jantas que fez, Sandro, vamos lá, que lá tem a liderança tal, ele vai te conseguir 150 votos. Aí o Sandro foi lá contar 3. Eu espero que os candidatos, né, ouçam, se não ouviram agora, ouçam esse programa aqui hoje, porque realmente... Isso que o Sandro falou, que ele ficou todo envaidecido, acontece toda hora. As pessoas, quem não gosta, bem rápido, eu sei que nós vamos, quando a gente trabalhava no jornal, de uma colega da gente falou assim, eu vou, não, porque o fulano quer, e o fulano já era vereador há muito tempo, ele quer, porque não sei o que, mas tu vai concorrer, eu lembro que eu usei um termo bem assim, tu vai ser mula do cara. Ai, Sônia, sim, porque ele precisa de voto, e quanto mais voto fizer, mas não é que assim, eu passo ali, e todo mundo me cumprimenta. Não tem problema nenhum. Eles te cumprimentam porque tu tá aqui, hoje no jornal, que tu vai colocar eles. Depois que tu sair daqui, Pode até ser amigo, né, Sônia? Porque é uma campanha diferente. Ser amigo não quer dizer que tu vai votar. Não, o cara é teu amigo, te conhece, é bem conhecido. Eu sempre digo, a campanha vereador é pior que deputado federal, pior que tudo, porque a campanha vereador, quando tu... Primeiro tem que convencer a tua família, né? Já começa dentro da tua família. Para não perder voto ali dentro mesmo. Tem pessoas que nunca se manifestaram politicamente e daqui a pouco começam, não, mas tu tá nesse partido, eu não quero. Fulano de tal é o líder, eu não quero. Aí tu vai para os teus amigos, né? Para os vizinhos primeiro, né? O vizinho diz assim, mas eu já fechei lá com o meu cara lá. Então, basta, eu não sabia que tu era candidato. Aí tu vai para os teus amigos, Sandro, nem tô mais votando, não tô mais indo. E esses são os melhores, porque eles estão pelo menos eles são... Ainda estão sendo sinceros. E tem os que faz aqui. Isso. Conta comigo. Conta comigo. Eu e mais 3. Vamos falar sobre isso. É importante isso, porque a gente vem trazendo, espero também que os candidatos... Né, tem pessoas que tiveram experiência aqui em período. Sandro, obrigado, viu, pela presença. Amanhã assista o nosso debate, viu? A partir das 19 horas, o debate da Berlinda. Adroaldo, obrigado, viu? Para tudo lá na pizza. Realmente, eu acho muito importante, assim, eu quero conhecer os candidatos. E deve querer conhecer. Amanhã é uma grande oportunidade para conhecer o debate. Ele pode não ser muito ilustrador das ideias, dos seus projetos, das suas propostas, mas ele mostra como ele vai reagir no exercício do poder, quando comportamental ele for contestado, o equilíbrio que como é que ele vai ser se alguém... E tu vai encontrar isso, né? Isso. Ali tu tem uma boa experiência, né? Debate de São Paulo é um belo exemplo. Não, o debate de São Paulo é uma vergonha. Um comunicador de 30 anos que não sabe se comunicar. Boa. Só lembrando, né, o quadro... O dom da oratória, um cara que apresenta um programa. E de horas, né? O Adroaldo agora em São Paulo, por favor, né? O Adroaldo disse tudo, né? Depois, na sexta-feira, a gente vai ter um jornal impresso que a gente vai tentar descobrir, o pessoal vai poder ver, além de assistir ao vivo, depois, né, ler isso. A gente vai tentar captar tudo isso, né, Sônia, com as lentes do fotógrafo Quem Vamos ver que a gente vai colocar mais rápido terminando o debate. Vencemos! Todo mundo vai colocar.
Só concluir aqui, nas lentes do fotógrafo Diego da Rosa, né? Nas lentes do fotógrafo Diego da Rosa, que vai estar com a gente também, da Larissa Brito também, que vai estar com a gente, Rosa, né? Manda um abraço para ele. Comigo e com a Sônia, né? Lá no debate de amanhã, a partir das 18h30, 19 horas, inicia o debate. Gente, obrigado pela preferência, obrigado a Buca de Santo Antônio, que é a nossa parceira, obrigado a Ponto Connet e a Ponto Com Informática, o Sicredi, a Par Consultoria e Assessoria do nosso presidente Paulo Roque, Sesc São Leopoldo, a Universidade Fevale de Novo Hamburgo, Rede Risco Macromix, também com a gente a Percom Contabilidade, o Cepral Sindicato, a OAB São Leopoldo, Tecnocinos, 25 anos, a Taurus, você é estressado, tem compromisso, homem, a Inovar Imobiliária e também a Feira dos Alimentos Saudáveis, lembrando, né, nos sábados ali na Praça Tiradentes, nas quarta-feira pela manhã lá no Charrua e na quarta-feira à tarde ali na Praça Elis Regina. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.